Fala pessoal, agora na parte 2 da nossa série de vídeos, nós vamos entender como que a gente pode deixar o nosso projeto escalável, né? Como que a gente pode iniciar um projeto do zero, mas já pensando na escalabilidade no futuro dele, para que se precisar crescer a longo prazo ele cresça de forma saudável. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar a nossa série de vídeos. Bora lá? Aqui na nossa pastinha de Source, a primeira coisa, vamos dar uma manutençãozinha aqui nela, né? Já que a nossa aqui é uma aplicação React inicial. Eu vou remover o CSS e o teste do app.test primeiramente, que eles não fazem nada por enquanto, né? Então, vamos remover esse carinha aqui e vamos remover o index.css principal também. Vamos mover para o trash. Então, por enquanto, a gente pode deixar esses arquivos aqui na pasta de Source mesmo, não tem problema nenhum. Mas uma coisa que é legal a gente já começar a pensar é organização por domínios. E o que seria uma organização por domínios? É a gente conseguir dividir a nossa lógica da nossa aplicação vamos dizer assim, por assuntos a serem tratados, né? Particularmente existem diferentes tipos de estruturas e jeitos da gente criar uma aplicação. Vou mostrar os dois aqui para vocês e a gente faz uma comparação entre eles, certo? Bom, pessoal, vou simular aqui para vocês dois tipos de organização de pasta que a gente pode fazer em projetos para a gente entender as diferenças de um e outro, certo? Eu acho que eu vou abrir um outro projetinho aqui no VS Code, um projetinho qualquer, que eu acho que vai ficar legal aqui para a gente conseguir comparar as diferenças entre os dois. Ele vai pedir para abrir uma pasta, vou abrir uma pastinha qualquer aqui, novamente só para a gente fazer nossos testes, certo? Então vamos colocar um VS Code aqui lado a lado e vamos comparar os dois aqui pelo Explorer. Aí a gente vai conseguir ter uma visão um pouquinho mais detalhada. Pronto, estamos com o nosso VS Code configurado aqui. Vamos dar um zoomzinho e vamos lá. Vamos simular que nós dois estamos aqui na pastinha Source dos nossos dois arquivos. Bom, vamos aqui então fazer uma estrutura de pastas e vamos depois refazer essa estrutura de pasta para a gente conseguir compará-las. Então, vou criar uma pastinha qualquer e eu vou excluir ela na sequência. Então, vamos colocar aqui, vamos chamar ela de estrutura 1. Geralmente, existe a organização do projeto que a gente trabalha por, como é que eu vou explicar para vocês? Por tipos de arquivos a serem trabalhados. Então, vocês já devem ter visto alguma coisa assim. Temos os services da nossa aplicação. Temos também as nossas interfaces. Depois vamos ter também as nossas, pensando num projeto MVC, que é mais fácil de explicar, né? As nossas controllers e também vamos ter as nossas, vamos pensar em outra coisa aqui, os nossos, as nossas imagens, que seja. Qualquer coisinha aqui só para a gente exemplificar, certo? Então, vamos supor aqui que a gente estivesse desenvolvendo uma API, alguma coisa do tipo, e nós fôssemos ter essa estrutura de pastas. E aí, considerando que a gente vai fazer uma Pokédex, o que porventura poderia acontecer? A gente ter a Pokédex Controller, .ts, depois a gente vai ter a imagem Claro, essa imagem é fake, né? Só para fim de exemplificação. A Pokémon.png, interface nós vamos ter a Pokédex Interface, .ts também, e nos services nós podemos ter também o getPokemons.ts. Bom, João, entendi. Cada pastinha vai guardar um tipo de arquivo, e isso daqui vai ficar organizado, e eu não vejo problemas nenhum em utilizar essa abordagem aqui, inclusive eu utilizo em muitos dos meus projetos. Realmente. Não tem problema nenhum, não tem certo e não tem errado, né? Tem o que mais se adequa às nossas necessidades e realmente não tem problema nenhum fazer essa organização de estrutura aqui de dados, né? de arquitetura. Só que quando a gente pensa em escalabilidade e como que o nosso produto pode escalar, né? Estamos com uma visão no futuro. Estamos iniciando uma aplicação do zero agora, só que a gente tem que pensar que essa aplicação ela pode existir por 5, 6, 7 anos e o nosso produto que a gente nunca imaginou que fosse crescer, pode acabar crescendo, né? E essa estrutura ela comporta bem, na minha opinião, até certo limite. Porque imagine que, beleza, por enquanto a gente vai trabalhar o Pokémon e a Pokédex. Mas imagine que a gente quer trabalhar com todo o universo de Pokémon, que é um universo extremamente grande, né? Desde todas as evoluções, até os seriados, os animes, os filmes. E a gente vai precisar
imaginem, organizar a estrutura inteira do Pokémon nesse projeto. Essa estrutura, ela ainda vai servir, ainda vai funcionar, só que a gente vai ter muita lógica, muitos arquivos de um mesmo tipo dentro de uma pastinha. E vai começar a ficar difícil da gente ir procurando o que a gente quer. Porque se a gente estiver tratando de Pokédex e for procurar o controller da Pokédex, nós vamos ter que abrir essa pastinha e pesquisar lá dentro todos os Pokémons ou todas as controllers que tem para daí achar o que a gente quer. Então o código ele fica difícil de ficar organizado para uma estrutura muito grande, tá? Só lembrando que não tem problema nenhum fazer isso. A outra estrutura que eu vou propor aqui, que é o que a gente vai utilizar no nosso projeto, particularmente eu utilizo em todos os meus, é a estrutura de organização por domínios. Então, se a gente está falando de Pokémon, nós vamos criar um domínio, que eu chamo de domains mesmo em inglês, para cada um dos, entre aspas, assuntos a serem tratados. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente tem a Pokédex, né? E vamos só terminar a estrutura 1, vamos criar um Pokémon aqui, só para ficar mais claro. Então, teríamos um Pokémon Controller, uma Pokédex.png, a Pokémon Interface e a Get Pokédex, né, que seria o nosso service. Ó, então, já começa a crescer. Não tem problema nenhum, mas começa a ficar coisas que não são correlacionadas juntas, né? Então, se a gente fechar nossas controllers aqui e tudo mais, vamos replicar essa mesma estrutura, só que agora utilizando a estrutura por domínios, né? Então, normalmente eu crio uma pastinha chamada domains, que no caso vai ser a minha estrutura 2 mesmo. E aqui dentro eu dou o nome do domínio, né? O nome do assunto, o nome a ser relacionado. Por exemplo, Pokédex e Pokémon, que foi exatamente os que a gente fez ali dentro. Opa, Pokédex e Pokémon. E agora, qual que é o mindset que a gente tem que ter nessa hora? Absolutamente tudo. Tudo relacionado a Pokémon vai ficar nessa pasta. E absolutamente tudo. Tudo relacionado a Pokédex ficará nessa outra aqui. Isso independente do que tiver. Se a gente for fazer alguma coisa relacionada à equipe Rocket, por exemplo, nós podemos vir aqui e criar uma outra pastinha de um determinado assunto da equipe Rocket ou qualquer outra coisa que a gente queira. E o bom dessa organização é que a nossa aplicação ela pode crescer o quanto ela quiser, que ainda vai manter organizado por assunto, né? Porque a gente chama de organização por domínios. Então, só para a gente continuar aqui, eu ainda coloco as pastinhas aqui dentro. Então, eu vou colocar uma pastinha chamada Controllers, eu vou colocar uma pastinha chamada Imagens, eu vou colocar uma pastinha chamada Interfaces e uma Services em cada uma das nossas estruturas. Ó, vou replicar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, as Services aqui, só para fins de que vamos colocar cá. E vamos replicar essa mesma estrutura aqui para de Pokémon. Ó, então, o que acontece? Dentro da estrutura de Pokédex, nós temos as controllers, as imagens, as interfaces e os services. E dentro da Pokémon, nós temos as controllers, imagens, interfaces e services. Pô, João, tá duplicando um monte de pasta, cara. Não sei se ficou muito melhor do que o anterior, né? O anterior ele parecia muito mais simples de gerenciar. Sim, o anterior é mais simples de gerenciar, enquanto a nossa aplicação se mantém simples. Mas a partir do momento que ela crescer um pouquinho que seja, isso daqui já vai ficar um pouquinho fora do controle para a gente. Então por isso que eu gosto já de adotar no início do projeto essa organização por domínios. Certo? Do decorrer do projeto, vocês vão ver, eu vou utilizar essa metodologia aqui para a gente fazer o desenvolvimento e vai ficar muito mais claro como é que funciona e espero eu que vocês consigam ver a vantagem da gente fazer essa organização por domínios. Tá? Então, é isso aqui que eu acho legal da gente falar com estrutura de escalabilidade. Vamos organizar o nosso projeto para que ele seja escalável, para que a gente consiga ter um crescimento saudável nele, logo no começo, para depois a gente não ter problemas, certo? Bom, espero vocês no nosso próximo vídeo, onde a gente já vai começar o desenvolvimento da nossa Pokédex com as hooks necessárias, né? Então nós vamos iniciar pela use state e entender um pouquinho da API da Pokédex. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e até a próxima.